Continuando o tutorial, a gente vai entrar na atividade 3. Lembrando que esse e-book é gratuito, você pode baixá-lo no site Gamificando Seu Canto. Eu vou deixar o link. A atividade 3, ela vai ser muito importante para a gente conseguir passar a proposta, né? Junto às estratégias gamificadas. Então, voltando, eu falei anteriormente que quando a gente fala de estratégias gamificadas nessa sequência didática, eu estou falando de desvendar a identidade do animal, os enigmas, as pistas e o quebra-cabeça, né? Então, quando eu falar estratégia, vai estar ligado a esses pontos. Essa atividade, a gente vai ter aí 2 encontros como sugestão, mas ela também pode ser separada, que a gente não separou, porque nessa atividade a gente vai projetar o desafio para as crianças, né? E ter uma atividade ali, né? Pertinente ao tema e abordagem. Então, se o educador preferir, depois das atividades 1 e 2, que são atividades de levantamento prévio de informações, fazer uma atividade só para projetar o desafio junto às crianças, não tem problema algum, né? A atividade que eu vou apresentar aqui, né, a proposta, ela pode ser separada, vocês vão entender melhor. Então, o objetivo também é levantar o que foi trabalhado nas atividades anteriores, né? Por isso que é muito bom eles terem esse percalço justamente para significar, né, o que foi trabalhado, para eles entenderem. A gente aqui vai sugerir sempre imagens, né, como estímulo visual. Aqui, como eu falei, a gente vai começar a trabalhar com as estratégias. Então, por exemplo, o enigma 1 vai ser anunciado, o desafio da descoberta do animal vai ser anunciado, né? Note que em cada atividade vocês vão ter o que cada atividade vai ter como conquista, né? Como recompensa. Então, ela vai seguir essa engenharia. Então, o que a gente poderia estar fazendo? Primeiro, eu acho que é importante alguma forma de diálogo prévio com eles, né? Então, a gente já sugere que os educandos possam se reunir para justamente resgatar algumas questões das atividades anteriores. E aí, sugerir algumas questões, né? Aqui é um ponto crucial. Por quê? Porque aqui vai ser o início da utilização das estratégias gamificadas. Então, a forma com que o educador irá projetar para os educandos vai fazer total diferença, né? Então, depois da problemática junto à fauna e à flora que foi trazida nas outras atividades, essa projeção pode ser mais fácil, né? Então, o quanto foi construtivo para eles vai fazer com que ele signifique muito mais as próximas atividades. Então, o educador pode escolher inúmeras formas de desafiá-los, né? Mas o importante é que eles entendam justamente o que eles vão fazer, o que eles vão conquistar, né? E aí o estímulo visual é muito importante. Então, é muito bom, reaproveita as imagens trabalhadas nas atividades anteriores. É importante deixar bem exposto, de repente trabalhar com algum tipo de música ambiente, para deixar tudo muito bem climatizado, vamos dizer assim, né? Então, a gente já propõe expor o desafio da descoberta da identidade do animal. E aí a gente entra
nas estratégias, né? Então vai ser exposto para eles que eles vão poder ter acesso a cada atividade, ao enigma. Eles vão conquistar algumas pistas e o quebra-cabeça que vai aí validar a identidade do animal. E eles vão poder chegar aí a uma conclusão de atividade. Então é importante nessa atividade, a gente sugere já trabalhar com Enigma 1, né? E aí quando eu falei lá no segundo vídeo sobre a importância que cada enigma tem para a atividade em questão, o Enigma 1 ele vai trabalhar justamente isso, né? A casa do animal. Como a gente trabalhou questões de desmatamento, mesmo que bem sutilmente na atividade 1 e 2, aqui a gente vai ter um chão para trabalhar com eles, né? Então o Enigma 1 ele vem de encontro ao lar do animal em questão, né? O que a gente propõe como sugestões? Vídeo. Como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com vídeo. Nada que impossibilite você, educador, de trabalhar com outros modos de reflexões. Então, como eu falei também anteriormente, pode-se trabalhar de forma individual, como se pode trabalhar em grupo. Eu sempre gosto muito de trabalhar em grupo. Então, a gente sugere aqui que a gente possa trabalhar com 2 vídeos, né? Eu sugeri aqui, dentro do contexto local, 2 vídeos, trabalhando a degradação ambiental, tá? Então, é a atuação de uma ONG, né? Num desmatamento local aqui em Bauru. E o segundo é um incêndio que foi controlado, mas que tem aí consequências para a fauna, né? Então, a ideia é separar aqui 2 grupos para que um possa assistir um vídeo e o outro, né? O outro vídeo. O que casa aqui, né? Que esses grupos depois possam falar para o outro qual que foi a vivência do vídeo, o que o vídeo fala, o que o vídeo propõe, o que o vídeo conscientiza. E é justamente após a exibição que o educador ele vai precisar estimular um pouquinho mais o social dos educandos, né? Eles podem, e aí por isso que a gente sempre coloca material de rascunho, eles podem ir anotando, então, enfim, alguma forma deles organizarem as ideias, porque eles vão ficar um pouco responsáveis por passar o que eles assistiram para outro vídeo, né? Então, eu dei algumas sugestões de abordagem para cada vídeo, né? E no caso é sobre o vídeo que eu estou sugerindo. Então, são abordagens que são um pouco mais maleáveis, né? De repente trocar, enfim. Mas o que é importante nessa atividade é eles se comunicarem. Porque talvez um que tenha muita dificuldade, de repente, de entender um termo, outro tem mais, porque cada um tem um processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, por isso também que eu gosto de trabalhar de forma coletiva, são nessas horas que a gente trabalha habilidades socioemocionais, trabalha troca de conhecimento. E isso é importante maturar, né, nos anos iniciais, porque eles vão estar um dia adultos no social, nas redes sociais, e essa maturação é muito importante, né? É um ponto importante que me veio à cabeça, achei importante, pertinente trazer. Na finalização dessa atividade, e aí eu entro na gamificação, é muito importante a exposição das recompensas. E não só a exposição da recompensa pontual, por exemplo, ele acabou uma atividade, apresenta a recompensa, mas a exposição contínua. Por exemplo, se você decidir trabalhar as atividades
de forma coletiva, e não é criar ranking, né? Mas eu sugiro que, de repente, por exemplo, essa atividade foi de 2 grupos. Não separe as recompensas conquistadas, né? O que um conquistou, o que o outro não conquistou. Mas tenha uma exposição única para o avanço da turma, né? A ideia é que a gente trabalhe a cooperação. E então é importante, por exemplo, se o educador preferir, trabalhar com essas recompensas para a turma inteira, né? Por exemplo, no final dessa atividade, eles vão ter a possibilidade de escolher entre dieta alimentar, características ou habilidades. Vamos supor que a sua turma tenha escolhido dieta alimentar. Então, ele vai ter uma informação ao final dessa atividade sobre dieta alimentar. Então, essa informação pode estar exposta na lousa, no mural, e ele vai ter sempre ali aos olhos o que eles conquistaram, para eles terem uma noção de percurso. Isso na gamificação é muito importante. Vamos supor que eles vão ter acesso à primeira peça do quebra-cabeça. Então a peça vai estar ali exposto para eles terem esse acesso visual. Isso é muito importante na gamificação, tá? Então, essa atividade é um pouco desafiante, mas as próximas serão mais fáceis. É desafiante por pura e simplesmente a gente propor um desafio. E dependendo da turma, da faixa etária, do contexto, sempre é um desafio propor um desafio. Enfim, qualquer dúvida pode me acionar, pode mandar recado, eu estou à disposição. Eu quero muito saber como está sendo a aplicação e a vivência de vocês.